coração. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Oi, oi, crianças! Tudo bem? Tudo bem por aí? Que domingo especial esse, não é verdade? Dia dos Pais. A Larissa cantou tão lindo, não foi? Essa canção para homenagear os pais. Larissa, ficou muito lindo, viu? Eu quero aqui já deixar meus parabéns para os papais que estão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe cada dia mais e mais você nessa missão que Deus confiou a você. A missão de ser papai. Que Deus te abençoe. E hoje, Dia dos Pais, um dia especial, nós vamos dar uma pausa na nossa série Imitando Jesus. Por quê? Porque também teremos uma lição especial para o Dia dos Pais. Vamos ver uma linda história. A história que nós vamos ouvir tem esse título, O Pai Perfeito. Será que existe um pai perfeito? Um pai que não tem defeitos nenhum? Será? Vamos ver? Marcos desejava muito ter um pai. Desde que o pai dele tinha morrido num acidente de carro no ano anterior, as coisas nunca mais tinham sido as mesmas. E agora tinha o Gerson. Naquela manhã, a mãe de Marcos acordou ele bem cedo. Lá da cozinha ela disse: Marcos, venha logo, venha tomar café. Hoje você vai ter um longo dia. Marcos, embrulhado nos cobertores ainda, se lembrou da primeira vez que o Gerson foi à casa dele. Ele tinha ido levar a mãe dele para jantar e Marcos nem podia acreditar. A mãe dele tinha um namorado. Ele não estava gostando daquela situação. Marcos, todas as vezes, até que tentava ser gentil com o Gerson, porque depois daquela primeira noite, ele tinha ido muitas vezes à casa de Marcos. E Marcos até tentava ser gentil, mas não conseguia. Ele queria mesmo é que as coisas voltassem a ser como antes, quando o pai dele era vivo. Quando Marcos estava lá, todo envolvido nos seus pensamentos, ele ouviu uma voz cantarolando e as luzes do quarto se acenderam. A mãe dele entrou cantando: Vamos lá, dorminhoco, vamos levantar. E aí, ela já viu que ele estava com preguiça mesmo. Ela: Vamos, mocinho, sem preguiça, vamos lá, marchando. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Marcos se animou com aquela brincadeira, levantou num pulo, bateu continência para a mãe e deu um sorriso. O café já está pronto, rapazinho. Você sabe que hoje o seu dia vai ser bem cheio. A mãe do Marcos disse para ele. Marcos não queria nem pensar naquilo. Ele foi lavar o rosto e ficou pensando em como seria o dia dele. Ele e o Gerson iam pescar. O Marcos ficou pensando, eu acho que esse Gerson nem é tão bom pescador quanto meu pai. E ele não estava nem querendo pensar em como seria aquele dia. A vontade dele era de nem ir. Mas ele já tinha combinado com a mãe dele que ele iria. Ele nem entendeu por que só iam os dois, porque a mãe dele não ia. Mas tudo bem, ele concordou. E assim, Marcos começou a se preparar para o café da manhã. A hora do café da manhã era sempre difícil para o Marcos. Olha a carinha triste dele, gente. Ele ficava se lembrando de quando o pai dele estava vivo. E de como era legal quando eles iam tomar café juntos e que enquanto a mãe dele terminava de preparar as coisas, ele e o pai dele ficavam conversando sobre o dia, sobre a escola, sobre os amigos e ali gastavam um bom tempo conversando. Sentado ali naquela mesa, Marcos se lembrou do dia em que o pai dele conversou sobre algo que aconteceu com ele e o Zeca. O Marcos e o Zeca. O Zeca era o melhor amigo do Marcos e um dia eles resolveram juntos pegar alguns doces no mercadinho do seu Osvaldo. Eita, gente, o Marcos foi convencido pelo Zeca a fazer isso. Mas quando o Marcos chegou em casa, ele não estava se aguentando, ele não podia olhar nem na cara do pai dele sem contar a verdade. E aí, ele se lembrou que num café da manhã, naquela mesa, o pai dele tinha conversado com ele e explicado por que ele estava sentindo aquele sentimento de culpa, aquela agonia no coração. E aí, o pai dele conversou com ele e disse por que ele estava sentindo aquela agonia no coração, aquele sentimento de culpa. É porque o que ele tinha feito não era certo. Ele e o Zeca tinham feito algo muito errado. Pegar aquilo que não é nosso não é certo. E isso se chama pecado. E aí o coraçãozinho de Marcos ficou agoniado, ficou triste e ficou bem aflito mesmo. Por isso ele contou para o pai dele, ele não aguentou. O papai disse a Marcos que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de um jeito tão especial que mandou o seu único filho, seu filho perfeito, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. O pai de Marcos ensinou para ele que por causa do amor de Deus, ele enviou o seu filho. E por causa da morte desse filho tão perfeito, morte na cruz, é que nós podemos ficar livres dos nossos pecados, é que nós podemos ter o perdão. E aí, naquele mesmo dia, o pai de Marcos leu também, num outro livro da Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 2 versículos que dizem que Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Marcos sabia que Jesus não tinha ficado morto, que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Gente, e naquele dia que o pai do Marcos teve aquela conversa com ele resolveu entregar o coraçãozinho dele para Jesus, porque ele não queria ficar sentindo aquela culpa. E ele sabia que sempre que ele fizesse algo errado, Jesus ia perdoar, mas ele precisava sentir o arrependimento, ele precisava se arrepender e confessar a Jesus, ao pai dele, o que ele tinha feito. E Marcos, então, entregou o coração dele para Jesus. Marcos resolveu tomar essa decisão porque o pai dele disse que quando nós entregamos o coração a Jesus, ele nos promete que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar. Então, Marcos, naquele dia, entendeu o tamanho amor de Deus por ele. E então, ele decidiu entregar o coração para Jesus. Marcos se sentou à mesa sem dizer nada. A mãe dele serviu o café preferido dele, café com leite e pão com queijo quentinho. Marcos se sentou, inclinou a cabeça e foi orar, agradecendo a Deus pelo alimento, pela mãe dele, e ele pediu também que Deus desse um dia bom para ele naquele dia, que ele conseguisse fazer o que era certo. E aí, quando Marcos estava terminando de orar, ele escutou a batida na porta. Era o Gerson. O Gerson entrou todo animado. E aí, Marcos, está animado para o nosso dia? Tenho certeza que os peixes estão ansiosos pelas minhocas deliciosas que nós temos para eles. Marcos olhou para o Gerson e disse: minhocas? O meu pai não usava minhocas de isca. Marcos ficou bem pensando. Ele queria era que aquele dia terminasse logo. Chegando ao lugar da pescaria, Gerson alugou um barco a motor, pegaram as varas e partiram para pescar. O Marcos ficou impressionado com o tanto que Gerson sabia sobre pescaria.
Ele pegou as minhocas, colocou no anzol, colocou o tanto certinho, o suficiente para quando eles balançassem a vara no lago, os peixes aparecessem, beliscassem a minhoca certinha e fossem fisgados. Marcos ficou bem animado com o conhecimento de Gerson e eles conversaram tanto, riram e tiveram uma pescaria bem especial. No fim, apanharam muitos peixes. Marcos ficou todo feliz. No fim da tarde, Marcos e Gerson foram a uma sorveteria. Marcos pediu um sorvete de 3 bolas, ficou todo feliz. Naquela hora, naquela parte do dia, ele nem estava preocupado mais sobre o que conversar com Gerson. Eles conversavam sobre tudo, sobre futebol, sobre como Marcos tinha se tornado o homem da casa desde que o pai dele tinha falecido. Conversavam sobre tudo. Gerson parecia saber de tudo, de cada assunto ele sabia o que dizer. Marcos estava até gostando dele. Quando foram embora, Marcos encostou a cabeça no vidro, olhando para o lado de fora do carro e pensou: o Gerson é um cara legal. Não me admira que a mamãe realmente esteja gostando dele. Quando eles desceram do carro, Marcos viu que a mãe dele estava na janela olhando eles chegarem. Ela estava esperando por eles. Ela já estava preocupada, porque eles combinaram de chegar às 6 horas e já passavam de 9. E aí ela disse para o Gerson: por que você não me telefonou? Eu já estava preocupada. E ele disse: nossa, me desculpa, nós esquecemos da hora, nós nos perdemos na hora, porque foi tão legal, a gente conversou tanto. E o Marcos confirmou: mamãe, foi muito legal, nós fizemos muitas coisas, foi tão legal pescar com o Gerson. Naqueles dias, depois daquela pescaria, Marcos e Gerson fizeram muitas coisas juntos. O Gerson levou ele para assistir um jogo de futebol, para patinar, para andar de bicicleta e até ensinou o Marcos a pescar com carretilha. Sabe o que é carretilha? Aquele motorzinho que coloca na vara de pescar. O Marcos ficou muito animado quando aprendeu a pescar com carretilha. Gerson, depois de tantos dias saindo com Marcos, ensinando coisas para ele, prometeu para o Marcos que ele iria levar ele para acampar. Dormir 2 ou 3 dias, imagina, Marcos estava animado para fazer aquele acampamento. Eles iriam pescar ainda mais e se divertir naquele acampamento. Marcos estava tão ansioso para esse dia chegar logo. Marcos achava a mãe dele maravilhosa, mas às vezes ele pensava que era muito bom ter um homem com quem conversar. Ele achava que muitas vezes a mãe dele podia não entender algumas coisas que ele gostava de conversar com o Gerson. Alguns dias se passaram e Marcos estava ansioso para chegar logo esse dia do acampamento. Mas ele reparou que já faziam alguns dias, até semanas, que o Gerson não ia mais lá, não tinha ido mais lá na casa dele. E aí, quando Marcos perguntava para a mãe dele: mamãe, cadê o Gerson? Ele nunca mais veio aqui. A mãe dele só fazia assim: deve estar ocupado. E aí, não respondia mais nada. Um dia, Marcos já estava indo se deitar, quando ele ouviu a mãe dele falar ao telefone. E aí ele ficou no cantinho e não se aguentou, ele ouviu a conversa. E aí ele ouviu quando a mãe dele disse: você tem certeza, Gerson? Eu estava até pensando que ia dar certo. Mas tudo bem, eu entendo. Marcos não entendeu bem a conversa, mas ele sentiu um frio no estômago e aí não aguentou. Quando a mãe dele desligou o telefone, ele perguntou: mamãe, cadê o Gerson? Que dia que ele vem me buscar pra gente acampar? Ele prometeu. Com a pergunta de Marcos, a mãe dele deu um longo suspiro de tristeza. E aí ela disse: meu filho, você precisa saber de algo. Desde que o seu pai faleceu, eu me senti sozinha, ficava triste algumas vezes e procurei um amigo. Eu e o Gerson nos demos muito bem por muito tempo e eu pensei que a gente ia se tornar bons amigos mesmo e quem sabe até nos casar. Eu vi que o Gerson era muito bom para mim e para você, mas infelizmente nós não nos tornamos tão amigos quanto eu gostaria. E agora você vai ter que se acostumar com essa ideia. Você não vai mais acampar com ele. A mãe de Marcos, com muita tristeza, teve que dizer a verdade para o filho. Não adiantava ela ficar enganando ele. Marcos ficou tão triste, ele tentou se controlar, mas não deu. Vendo a raiva de Marcos, sua mãe sentou perto dele e disse: meu filho, eu sei que é difícil de entender. E aí, Marcos até que estava tentando controlar a sua raiva, mas quando ele viu, já estava gritando: mas ele prometeu, mamãe, ele prometeu que ia me levar para acampar, isso não é justo. Marcos abraçou sua mãe e ficou pensando em como ele estava feliz, pensando na possibilidade de ter um pai novamente. Ele sentia tanta falta do pai dele que até pensou que o Gerson pudesse substituí-lo. Marcos estava realmente com muita raiva. Agora, todas as esperanças que ele tinha de ter um novo pai se foram. E aí ele disse para sua mãe: mamãe, eu nunca mais vou ter um pai, não é?
A mãe de Marcos se afastou um pouquinho para olhar ele bem nos olhos e ela disse: Marcos, você tem um pai. Marcos não entendeu porque ela estava falando aquilo e aí ela disse: você se lembra do versículo que seu pai te ensinou no dia que você decidiu entregar seu coração para Jesus? Você pensava que o seu pai não ia te amar mais porque você tinha feito algo errado com o Zeca, você lembra? E seu pai te mostrou que mesmo assim, mesmo você tendo errado, ele continuava te amando. E ele te ensinou um versículo que está lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede que grande amor nos tem dado o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você lembra, Marcos? Seu pai te ensinou esse versículo. Esse versículo diz vede. Isso quer dizer, Marcos, veja, veja o tanto que Deus te ama. Ele nos ama de uma forma muito especial e vai sempre nos amar. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos ama tanto a ponto de nos chamar filhos dele. Olha só, então você pode acreditar. Seu pai te ensinou isso, a Bíblia diz isso. Você tem um pai celestial. O Marcos ficou pensando e aí ele disse, sim, mamãe, mas... E a mãe dele continuou falando. Já no quarto, sentados na cama, a mãe de Marcos continuou falando com ele. E ela disse, Marcos, quando seu pai morreu, eu senti muita tristeza, eu fiquei muito sozinha e me senti muito triste. Mas sabe quem cuidou de mim? Foi Deus. Ele também é o meu Pai Celestial. Ele cuidou de mim, me ajudou e me deu esperança para viver. E assim, Ele cuida de mim até hoje. A Bíblia diz, Marcos, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que Ele nunca vai nos deixar, nem nunca vai nos abandonar. O seu pai te ensinou isso, lembra? E Marcos, então, abriu lá onde a mãe dele estava falando, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e ele pôde ler com os próprios olhos e viu que realmente estava escrito: Deus nunca vai me deixar, Deus nunca vai me abandonar. Marcos leu aquilo falando para ele mesmo. Quando Marcos terminou de ler, a mãe dele continuou falando e ela disse, Marcos, as pessoas não são perfeitas. Eu sei que você amava muito seu pai, mas ele não era perfeito. Eu sei também que você gostava bastante do Gerson, mas ele também não era perfeito. Mas o nosso Pai Celestial, esse sim é perfeito. E ele vai cuidar de nós para sempre. Nós podemos crer e confiar nisso, que ele vai cuidar de nós. Quando terminaram de conversar, Marcos começou a se preparar para deitar. E aí, ele não aguentou, ele chorou muito. Ele, na verdade, estava com sentimentos bem confusos. Ele estava com raiva, zangado com o pai dele, porque, embora o pai dele não tivesse culpa do acidente, mas ele estava zangado porque ele queria o pai dele ali. Ele não queria que ele tivesse morrido. Ele também estava zangado com a mãe e com o Gerson, porque ele queria muito que o relacionamento deles desse certo, mas não deu. E no final das contas, Marcos chorou tanto, ele estava tão triste, porque ele disse, eu quero mesmo é ter um pai. E aí, depois de chorar bastante, Marcos se lembrou do que a mãe dele tinha dito, e ele se lembrou do versículo que ela falou sobre ser filho de Deus. E aí ele foi procurar. Ele então pegou sua Bíblia, que estava na escrivaninha, e procurou o versículo que a mãe dele tinha falado. O versículo que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E Marcos leu novamente. Vede que grande amor o Pai tem dado a vocês a ponto de serem chamados filhos de Deus. Marcos leu algumas vezes aquele versículo e ele foi sentindo o coração dele ficando calmo, ficando em paz, e Marcos decidiu orar. Quando ele orou, ele disse assim, querido Pai Celestial. Quando ele falou isso, crianças, ele até parou, porque ele pensou, ele viu que ele tinha falado Pai Celestial. E ele sentiu um quentinho no coração, um conforto tão bom de falar aquilo, porque ele realmente tinha um pai, o Pai Celestial. E aí ele continuou a oração dizendo assim, querido Pai Celestial, me perdoe. Eu fiquei tão preocupado, tão ocupado em achar um pai, primeiro querendo meu pai de volta, depois querendo que o Gerson fosse meu pai, porque eu até achei ele bem perfeito no começo. Mas me perdoa, Senhor, porque eu fiquei preocupado com isso e eu ignorei o Senhor. Eu esqueci que o Senhor realmente é o meu Pai. A Bíblia diz isso. Então me perdoa e me ajuda a sempre lembrar que eu sou seu filho e que o Senhor é o meu Pai para sempre. Depois de orar, Marcos voltou para a cama e ao se embrulhar no cobertor, ele olhou para cima e sussurrou, boa noite, papai. Marcos naquela noite ficou bem feliz e agradecido, porque ele sabia agora, ele tinha se lembrado que ele tem um pai, e esse pai é o Pai Celestial.
Crianças, assim como Marcos, você também pode ter um pai perfeito. Não importa se ele está morando na sua casa hoje, se você tem o seu pai morando na sua casa hoje ou não. Você pode ter o pai perfeito e basta você pedir que ele seja seu pai, que você quer ser filho dele e que você permita que ele entre no seu coração. Você que tem o seu papai morando aí com você na sua casa, pertinho de você, seja grato a Deus pela vida do seu pai. Honre o seu pai, sendo obediente, sendo um bom filho. E você que não tem, lembre-se que Deus é o seu pai, ele é o Pai Celestial, o Pai perfeito, o Pai que nunca, jamais vai nos abandonar. Lembre-se que a Bíblia diz isso. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz: nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Então você que não mora com seu papai, ou que de repente já perdeu seu papai já faleceu, lembre-se disso. Deus, o Pai perfeito, é o nosso Pai Celestial. Ele quer cuidar de você e Ele quer que você saiba disso, que Ele cuida de você sempre e sempre. Basta você se lembrar. Quando você fizer isso, entregar o seu coração para Jesus, se você ainda não fez, e confiar que Ele cuida de você e que Ele é o seu Pai, na hora que aparecer um momento de tristeza, de chateação, de saudade, você vai se lembrar. Opa, eu posso até sentir saudade, mas eu tenho certeza, o meu Pai Celestial habita em mim, Ele cuida de mim e está sempre comigo. Amém, crianças? Que você tenha recebido essa história no seu coração, na sua mente, e lembre-se sempre que Deus é o nosso Pai perfeito e Ele cuida de nós. Agora, para encerrar esse momento, nós vamos fazer uma oração, e essa oração vai ser feita pelo Arthur. O Arthur vai orar pedindo a bênção de Deus para todos os papais que estão nos assistindo, tá bom? Você que tem seu papai aí do seu lado, pode até sentar pertinho dele, abençoar a vida dele, para que Deus esteja com ele sempre e continue abençoando essa missão de ser pai, essa missão tão linda, não é? De ser pai. E você que não tá com seu papai aí, mesmo se ele estiver longe, se ele não mora com você, ore a Deus e peça por ele, tá bom? Confie que Deus também cuida do seu pai, aonde ele estiver. E aí, olha só, o Arthur vai fazer essa oração e você, junto aí na sua casa, vai orar com o Arthur, tá bom? Oi, eu sou o Arthur e eu queria convidar você para orar junto comigo. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, o Dia dos Pais, um dia muito especial para todos, Senhor. Senhor, eu quero agradecer a você por estar junto com meu pai agora, nesse momento. Senhor, eu quero agradecer a você por comemorar esse dia tão especial. Eu quero agradecer a você por estar bem, de saúde, pelo meu pai estar bem, por toda a minha família, Senhor. Senhor, eu quero que você abençoe todo mundo nesse momento de pandemia, Senhor. É um momento difícil para todos, mas eu sei que com você, com a sua ajuda, nós vamos conseguir superar isso. Senhor, eu quero que você abençoe a gente e eu quero agradecer você por nossos pais e que todos tenham um bom dia hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que coisa boa, crianças, saber que nós temos um Deus perfeito, um Pai perfeito que cuida de nós e cuida dos nossos papais, das nossas famílias. Bom, não podíamos finalizar esse momento sem falar do aniversariante da semana. Amanhã nós temos o Henrique fazendo aniversário, gente. Henrique, tô com muita saudade de você, viu? Amanhã, gente, dia 10 de agosto, o Henrique vai estar fazendo aniversário e nós já vamos aqui antecipadamente desejar a você, Henrique, muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita energia de vida, né? E aí, que Deus te abençoe bastante, tá bom? Tem uma semana, um dia bem especial amanhã, você e sua família, viu? Um beijo da tia Mical e de todas as tias do Pólen, dos seus amigos também, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Amém, crianças. Finalizamos então nosso momento Pólen aqui de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe sua semana, abençoe sua família, tá bom? Confie sempre em Deus e tenham um ótimo dia. Um beijo, fiquem com Deus.